Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, depois de alguns problemas com o computador, para continuar a leitura do Salmo 91, do livro de Peg Joyce Ruth. Quero agradecer de todo o meu coração as irmãs que estão orando por mim. E finalmente eu consegui aprender esse novo programa, porque eu perdi o programa que eu tinha, que para fazer vídeos era um programa bem mais fácil. Então esse tempo eu estava, além de consertando o computador, estava aprendendo um novo programa para gravar. Mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, mas crendo que o nosso Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo, Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo. E eu vou continuar a ler o capítulo 12 agora. Mas antes que eu continue, eu quero pedir que você ajude o canal a crescer, a mais pessoas poderem conhecer o amor de Deus, a proteção, o poder de Deus. É só você clicar no sininho, compartilhar e se inscrever no canal. Eu quero pedir desde já desculpa pelas falhas, porque eu não tenho prática com essas coisas, não sou youtuber profissional, meu canal não é monetizado, mas eu faço tudo com isso, com amor por vocês e principalmente porque é um mandado do Senhor para mim. Capítulo 12, Anjos me guardam. No Salmo 91, 11 e 12 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares com seu pé em pedra. Nesses versículos, o Senhor faz outra promessa única a respeito de uma dimensão adicional da nossa segurança. Essa é uma das dádivas mais preciosas de Deus. E ele coloca bem aqui no Salmo 91. De fato, foi isso que Satanás usou para tentar Jesus no deserto. A maioria dos cristãos lê essa passagem com pouca ou nenhuma reflexão sobre a magnitude do que está sendo dito. Muitas vezes nós lemos essa passagem correndo, como se estivéssemos lendo uma revista ou um jornal. Mas nós temos que prestar bastante atenção na palavra, porque essa palavra tem força e tem poder, porque é a própria palavra de Deus. Somente quando formos para o céu, entenderemos todas as coisas de que fomos poupados por causa da intervenção dos anjos em nosso favor. Tenho certeza de que você leu histórias sobre missionários cujas vidas foram poupadas por aqueles que iriam assassiná-los, viram grandes guarda-costas protegendo-os, quando na verdade não havia ali ninguém no plano natural. O mesmo ocorreu aos militares que tiveram experiências similares em combate. Temos de apenas imaginar o que o soldado iraquiano viu quando ele estava seguro de si e pronto para lançar uma granada no UMVI em Zebulon Betri, em Bagdá. Ele, de repente, parou no meio da ação, viu alguma coisa e gritou algo aos seus companheiros. Ambos se viraram e saíram correndo desesperados. Podemos lembrar-nos de situações em que escapamos de uma tragédia por um triz e não havia explicação natural. É possível até hospedar anjos sem saber, como diz o texto de Hebreus 13, 2, mas infelizmente creio que muitos cristãos têm uma tendência a não fazer caso do ministério de anjos por inteiro. Muitos escritores famosos, inclusive C.S. Lewis, fazem alusão à Batalha de Mons, na Bélgica, onde muitos soldados britânicos declararam que viram o que chamaram de intervenção de anjos, os quais foram ao socorro deles contra os alemães em agosto de 1914. De acordo com o relatório desses homens, uma assistência angelical não poderia ter vindo em momentos mais perfeitos, pois eles estavam sendo arrasados por investidas alemãs persistentes. Há uma versão similar à história de Mons, contada por prisioneiros alemães, os quais descrevem
um exército de fantasmas, armados com arcos e flechas, comandados por uma figura muito alta, montada em um cavalo branco, que incitava as tropas inglesas a irem adiante. Diversos diários e cartas mostram que em 1915 os britânicos aceitaram a crença de que um evento sobrenatural havia realmente acontecido. Historiadores militares que estudaram esta cena na Batalha da Bélgica incluíram entusiasmado o aparecimento de anjo em Mons em seus escritos. Em outro lado dessa batalha, alguns dos últimos guardas a se retirarem perderam-se na floresta mormal e cavaram para fazer uma única resistência. Um anjo apareceu e os guiou por um campo aberto até uma estrada escondida e afundada, a qual os permitiu escapar. A Inglaterra tem uma longa história de unir o celeste ao militar. Eu gostaria de relatar um exemplo dos dias modernos, envolvendo um homem que conhecemos pessoalmente, diz a Peg. Floyd Bowers, um amigo próximo que trabalhava nas minas de Clovis, no Novo México, tinha a responsabilidade de detonar os explosivos em dia específico. Ele estava prestes a apertar o botão quando alguém o cutucou no seu ombro. Para sua surpresa, não havia nenhuma pessoa por perto. Ele pensou ser a sua imaginação. Então ele voltou para explodir as dinamites, porém, sentiu novamente o toque no seu ombro. Mais uma vez, percebeu que não havia ninguém ali. E então decidiu mover todo o equipamento de ignição várias centenas de metros para trás do túnel. Finalmente, ao ligar os explosivos, todo o teto do túnel caiu exatamente onde ele estava antes. Uma coincidência? Você jamais conseguiria fazer nosso amigo crer nisso. Ele sabia que alguém havia cutucado seu ombro. E você? Você está em um caminho perigoso? Sente-se sozinho? Saiba que não está só. Ele lhe deu seus anjos, guarda-costas pessoais e celestiais para te proteger. Eles estão lutando mais em seu favor do que contra você. O versículo 11a do Salmo 91 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O que isso significa? Pense comigo por um momento. Você já deu ordens em alguma situação? Quando você dá ordens, coloca-se no lugar do líder e começa a dizer a todos o que fazer e como fazer. Se os anjos recebem ordens a nosso respeito, então o Altíssimo deu-lhes não apenas as circunstâncias, mas a autoridade de agir em nosso benefício. A mesma verdade é repetida em Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles, anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando olhamos para Deus como fonte da nossa proteção e provisão, os anjos estão constantemente cuidando de nós, tomando conta de nossas coisas e dos nossos queridos por quem tanto nós oramos. O Salmo 103:20 diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Ao proclamarmos a palavra de Deus, os anjos se apressam em cumpri-la. O Salmo 91:11b também declara: para te guardarem em todos os teus caminhos. Já observou um soldado em guarda protegendo alguém? Nos dias de hoje, muitos têm prestado, eu estou abrindo um parênteses aqui, no dia de hoje muitos têm prestado atenção quando um presidente sai pela rua, vários seguranças estão ao seu redor, alguns com uma mala que ninguém sabia o que era aquela mala. Hoje já sabemos que ela, com apertar de um botão, ela se transforma num escudo contra a bala. Oh, meu Deus, que possamos entender. Ainda não fechei o parênteses, mas o Senhor está falando. Que possamos entender que os seus anjos estão ao nosso redor dia e noite.
e que eles são muito mais treinados e eficientes do que meros seguranças humanos. Amém? Fecha parênteses. A Joyce continua. Ele permanece atento, alerta, precavido e pronto para proteger ao primeiro sinal de ataque. Quanto mais os anjos de Deus ficarão em guarda para guardar os filhos do Altíssimo, prontos para dar-lhes refúgio em todo o tempo. Mas nós cremos nisso? Temos pelo menos pensado nisso, lembrado disso? Fé é o que libera essa promessa para funcionar em nosso favor. Quão reconfortante é saber que Deus tem colocado essas guardas celestiais para cuidar de nós. O Salmo 91 nomeia muitas maneiras diferentes pelas quais Deus nos abriga. É empolgante perceber por esse salmo que proteção não é apenas uma ideia na mente do Senhor. Deus está comprometido em nos proteger, porque nós pertencemos a Ele. Proteção angelical é mais uma das maneiras únicas com que o Pai providencia essa segurança. Que ideia incomum adicionar seres apenas para nos refugiar? Ele deu ordem a seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu queria falar algo da minha experiência. Eu já li muitos livros sobre missões, missionários. Tem uma história de um casal de missionários que estava num lugar meio deserto, bem deserto. E os índios começaram a tocar as suas músicas de guerra. E eles escutando aquilo, eles sabiam que eles iam atacar. E eles se esconderam atrás da cortina e olhando pela janela, viram, e quando eles chegaram, rodearam a casa e começaram a fazer aquele barulho de guerra, de ataque, e eles clamando e orando ao Senhor. De repente, todos eles saíram correndo em debandada. Essa é uma das muitas histórias. Dias depois, o chefe da tribo chegou a eles e falou: eu quero o que você tem. Eles falaram: o quê? O que você quer? Eu quero aqueles guardas de branco que estavam cercando a tua casa naquela noite. E assim essa tribo inteira se converteu. São muitas histórias de missionários. São muitas histórias que eu creio que você mesmo pode contar. Eu já tive o privilégio de ver anjos, e não são pequenininhos como anjos barrocos, são enormes. São de mais de 2, 3 metros de altura. Não falam e só o olhar já te coloca paz e segurança. E uma das últimas que eu tive experiência, eu estava andando na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, no ano passado. E eu fui atravessar uma rua pequena. E eu não percebi que a rua, o farol estava fechado para pedestre. E descia de uma ladeira vários carros para entrar nessa rua. Eu não percebi. Irmãos, foi tremendo. Quando eu já estava indo pisar o terceiro passo na rua já, algo me puxou para trás e eu vi o carro passar, eu acho que uns 3 dedos do meu nariz. Eu tive que entrar na primeira lanchonete para me acalmar, mas foi uma experiência tremenda, porque eu senti algo me puxar para trás. Porque não era o carro que ia bater em mim, era eu que ia bater no carro, ia me estourar e talvez ficar debaixo da roda de trás. E eu tenho certeza que vocês têm muitas experiências para contar também, porque Deus cuida de todos da mesma forma. Experiências de ver coisas incríveis. E olha, eu quero deixar claro que a partir desses momentos que nós estamos vivendo, nós vamos ver muito mais interferência dos anjos de Deus ao respeito do seu povo. Os anjos, muitas vezes nós pensamos: o inimigo está atacando, tem nuvens de demônios em cima da terra, é destruição, é morte, mas Deus está fazendo milagres, Deus está curando pessoas, Deus está mandando anjos nos guardar.
que o Senhor possa encher o teu coração de fé, abrir seus olhos espirituais. Peça isso a Deus, peça que Deus abra os seus olhos espirituais para que você possa ver os anjos que te guardam. E nós temos muito a agradecer o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o amor de Deus, a proteção dos seus anjos. Nós somos privilegiados. Por isso que o inimigo tem tanta raiva dos cristãos. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Da minha parte, eu te agradeço pelo privilégio de te servir dessa forma, da forma que nos é permitida no momento. Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja consolando o coração de todos aqueles que estão sendo enlutados, que estão enlutados no mundo por causa dessa pandemia. Te pedir que o Senhor tire o espírito de medo de cada coração, que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo tenha a convicção, a certeza que o Senhor não nos abandona, porque o Senhor prometeu: nunca jamais te deixarei, nem te abandonarei. O Senhor nunca jamais vai nos deixar. E assim como o Senhor prometeu, o Senhor protegeu Moisés e aquele povo todo que não via saída. De um lado era montanha, de outro lado era montanha. Atrás vinha Faraó, cheio de fúria, e na frente tinha o mar. O Senhor soprou, o mar abriu e eles passaram em pé em seco. E depois o mar se fechou. E até hoje existem vestígios de rodas de carros antigos ali debaixo daquela água, para provar que houve realmente um milagre ali. E o Senhor continua o mesmo. Senhor, dá-nos olhos para ver os teus livramentos. Coloca gratidão no nosso coração a cada dia. Estamos podendo fazer algo que muitos gostariam de fazer, estar vivos. Senhor, prepara-nos, Senhor, porque o Senhor está voltando. Prepara a tua igreja. Faz com que a noiva queira ser embelezada. Que a noiva queira, Senhor, se arrumar para o seu noivo, se limpar para o seu noivo, se preparar porque o Senhor está voltando. Muito obrigada, Senhor, pelas suas promessas que não falham. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Senhor, aquieta o coração de cada um. Visita o lar de cada um. Responde as orações de cada um que está ouvindo esse áudio, esse vídeo. E nos guarda, Senhor, com os teus anjos. E já podemos te agradecer, Pai, porque tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.